antes de emagrecer o seu corpo, né, seu suma, emagreça primeiro o seu psico, a sua mente. Bem, hoje a gente vai estar aqui com um traço, né, de caráter oral, porque essa é uma série do oral com outros traços, para a gente entender essa dinâmica do emagrecimento, pensando na questão dos traços, e ressaltando como é importante para vocês trabalhar primeiro o psico, né, o mental, para depois emagrecer se soma com essa mente trabalhada, porque o contrário, gente, a gente já evidenciou em várias situações, vocês também devem conhecer, tanto em si próprio, caso você tenha uma oralidade, tenha uma obesidade difícil aqui de tratar, quanto essa coisa de engordar e emagrecer e não se manter, justamente porque você desconhece esse lado mais do psico, que precisa ser neurosustentado para que você se mantenha, por exemplo, numa dieta, para que você, por exemplo, siga as orientações, faça toda a questão do planejamento pré e pós-operatório, por exemplo, de bariátrica, para que às vezes a cirurgia plástica, a abdominoplastia, ou mesmo a lipoaspiração, de alguma maneira, a questão estética mais corporal, seja, na verdade, mais fortalecida com esse emocional, com esse psicológico, com essa mente mais emagrecida no sentido de mais trabalhada na questão que envolve mesmo esse processo de manutenção dessa obesidade. Então, quando a gente pensa aqui agora, né, um traço de caráter mais oral, com o psicopata, que é aquele traço que a gente sabe que ele é muito mais camaleão, ele meio que, né, tá ali, né, às vezes usa a obesidade, né, como uma forma de mecanismo de troca, ali como uma vitimização. Então, quando você, por exemplo, está atendendo um paciente que você vê que é um paciente mais manipulador, né, porque a característica dele é ser manipulador, né, a característica dele no sentido da positividade, a manipulação, se ela tá bem ali colocada, se você entende que ele tem bastante psicopatia e oralidade, ele vai tentar manipular tantas próprias emoções a favor dele, e aí você pode ver quadros ali, às vezes, de até se confunde, né, se tá dentro de uma patologia narcísica, e né, às vezes não tá numa patologia narcísica, às vezes está justamente nesse processo que é próprio, por exemplo, da psicopatia, junto com a oralidade, que o cara sabe que ele é oral, que então ele é emocional, ele é da sensação, é das emoções, que ele é dos prazeres da carne, e dos prazeres da carne mesmo no sentido de comer, e que ao mesmo tempo ele vai usar a psicopatia dele para fazer grandes negociações e trocas para ele conseguir de alguma maneira manipular situações. E às vezes quando ele, por exemplo, caiu em algum tipo de dor, né? Porque quando a gente vê excessos, né, quando a gente tá vendo um quadro de obesidade, existe sim, porque obesidade, gente, não é uma coisa, você pode ter uma pessoa obesa saudável do ponto de vista fisiológico, mas a gente sabe que a própria obesidade em excesso, às vezes, você tá ali realmente numa morbidade, né? Numa obesidade mórbida, e isso já evidencia vamos colocar assim, um grau de patologia dessa obesidade, entendeu? Dessa coisa que já se descambou. Então, a gente já sabe, excesso de adiposo, excesso de oralidade, de transtornos da oralidade. E esses transtornos da oralidade, eles podem sim ditar aqui, ou realmente um transtorno alimentar, pode estar ditando aqui aquele mecanismo que a gente já sabe que o oral aprendeu, né? Eu mamo para não chorar, eu como para não pensar, e no final eu existo para comer e não como para existir. E quando eu existo para comer, né? E não como só para existir, eu vou estar dentro dessa, lembra, daquela trajetória, né? Vamos colocar sendo, né, dos fatores ao contrário. Então, assim, não estou indo com os fatores ao meu lado positivo. Eu estou indo com os fatores contra a minha fisiologia. A minha fisiologia aqui, quando ela é entendida, ó, como é importante, gente, eu ressalto, assim, se você não pode fazer terapia, faça realmente uma escuta disso
muitas vezes num processo de repetição mesmo, até entrar na sua mente por osmose, entendeu? Que é importante que você saiba quais são seus traços e que se você tem obesidade, você tem oralidade e você tá com um transtorno da oralidade que tá te colocando nessa coisa do excesso. Ai, mas eu não tenho nenhum problema emocional. Beleza. Às vezes tem gente que vem com essa coisa, mas eu tenho um problema hormonal. Ótimo. Quando você tem algum tipo de problema hormonal, como diabetes, às vezes você nasce um bebê diabético. Então a gente já sabe, né? Um bebê diabético já é um bebê que ele nasce GIG, que é grande para a idade gestacional. Quando o bebê nasce GIG, automaticamente numa maternidade idônea, já vai levar aquela criança para teste, né, de diabetes. E ali a criança já vai passar por toda uma terapêutica endocrinológica pediátrica específica. Então, se você já sabe que você, por exemplo, eu tenho uma obesidade que é decorrente da diabetes, que aconteceu depois do hipotiroidismo. Então, para isso, olha só, vou dar até uma dica aqui para quem tem hipotiroidismo e para quem tem diabetes, tá? Para quem tem hipotiroidismo, diabetes e coisa e tal, é importante, primeiro, que você faça uma manutenção com o endocrinologista, óbvio, né? Mas que você entenda a sua mente também, porque essa obesidade não deixa de dizer que você tem oralidade. E às vezes essa sua oralidade, o hipotiroidismo vai te levar a ter um metabolismo mais lento. Então, o que fazer para aumentar o meu metabolismo? Além das dietas, né, que deveria ser lei, né? Toda pessoa que tem hipotiroidismo, ela tem que cortar o glúten. Tem que cortar. O glúten, gente, causa câncer. Entendeu? Então, assim, tipo, não é porque eu sou celíaca, mas o glúten, assim, até para pessoas que fazem esporte já, assim, atletas, eles já cortaram. Então, você já vê, as dietas fitness nem tem glúten. Então, se você tem hipotiroidismo, você já tem a tríade endocrinológica, que é a tríade que leva você a vários tipos de outros problemas que vão ser decorrente a esses problemas endocrinológicos. Qual é a tríade? É a diabetes, né? Primeiro, o hipotiroidismo e a doença celíaca. Então, quando você tem um desses três, né? Ou se você é hereditário, por exemplo, a minha mãe tem diabetes, eu tenho doença celíaca e minha irmã tem hipotiroidismo, então a gente tem uma coisa genética. Quando você já está dentro dessa configuração, dando um exemplo para vocês, quando você está dentro dessa configuração, aumentar o metabolismo é uma coisa fundamental. E como que você ajuda a aumentar o metabolismo? Exercícios aeróbicos e musculação. Não dá para fugir disso, gente. Porque o exercício aeróbico vai fazer com que ocorra, né, através... Como que a gente perde? Tem gente que tem gente que não fala isso, tem endocrinologista que não acredita, mas tem um bando de médico lá no PubMed que acredita na teoria de sim, por que, que o exercício aeróbico emagrece? O exercício aeróbico emagrece por quê? Porque mexe com as hematoses, entendeu? Quanto mais você respira, mais rápido, mais você vai eliminando. Se você colocar um espelho, você vai ver que vai sair no espelho, vai sair se passar, fica assim embaçado, mas também engordurado. Então, o melhor mecanismo de você perder, por exemplo, gordura, é fazer exercícios que mexam com a respiração. Entendeu? Até se você fizer bastante meditação, mas meditação que mexa realmente, que faça ali os exercícios de respiração e que trabalhe o corpo, como yoga, essas coisas, também ajuda. Mas principalmente exercício aeróbico e musculação, porque se você não trabalhar, por exemplo, a sua musculatura, fazendo com que você ganhe massa magra, né, e perca adiposo através desse trabalho anaeróbico que vai ter dentro da célula, que vai ter um desgaste de ácido lático, vai ter substituição por fibras e coisa e tal. Isso vai, de alguma maneira, sustentando o seu soma. Mas para que você se mantenha nisso e acredite nisso, que isso é importante para você, você tem que trabalhar o seu lado emocional. Você tem que trabalhar o seu lado psicológico. Esse lado emocional e psicológico você só trabalha na terapia de uma maneira
maneira adequada, com pessoal habilitado que tem uma escuta. Porque não adianta vocês passarem qualquer psicoterapeuta que ele sabe até menos do que você, e às vezes nesse departamento, entendeu? Você tem que passar em psicoterapeutas que têm uma linha mais endócrina, uma neuro, né, formação, que eles entendam a questão, além da questão fisiológica, entenda essa coisa mais da endocrinologia mesmo, de como nossos hormônios funcionam. Como que eu vou ativar os meus hormônios a ponto desses hormônios trabalhar a meu favor? Como que eu vou ativar, aumentar a adiponectina, que é o hormônio que queima a gordura? Eu expliquei no outro vídeo, né, que comendo abacate, nozes, azeite, eu vou equilibrar tendo uma dieta mais com índice glicêmico baixo. Mas além da dieta, gente, a gente tem que comer as coisas adequadas e saber que a gente tem que trabalhar musculaturas adequadas. E quando eu falo exercício aeróbico, pensem, por que que o cara que faz exercício aeróbico emagrece? Porque a respiração, a inspiração e a expiração vai fazendo um processo de hematose a saída dessa gordura, entendeu? Através da respiração. O lugar que mais sai a gordura é a respiração, gente. Então, quanto mais exercício aeróbico e que você elimine ali sua gordura através da expiração, né, nesse processo de gasto energético a nível mitocondrial, ciclo de Krebs, essas coisas e tal, num processo mesmo ali de exercício, mais você vai sustentando esse soma. Só que pra você tá lá se enralando, né, pegando lá os elastiquinhos, ó, fazendo os exercícios bonitinho, pra depois ficar com o bundão gostoso, ficar com o corpo gostoso. Por quê? O oral, ele já tem um corpo fofinho, gente, é flácido, entendeu? Se não é aquele corpo duro igual do masoquista com rigidez. O cara que nasce masoquista com rígido, fosse meu, vai ser atleta mesmo, vai carregar um burro nas costas. Porque você aguenta, seu corpo foi feito para isso, você vê, os caras podem fazer o que for comer lá, a pele tá dura, não nada deixa aquela pele mole de, sabe, de Maria Mole. Tem a pele dura, já nasceram com a coisa pra lua, né? Então, mais pra quem não nasceu com fiofó pra lua, é importante que a gente faça com o nosso fiofó que o durinho também, entendeu? Que a barriga fica durinha também, que tipo, para de ser uma Maria Mole, entendendo que é importante a gente comer direitinho, entendeu? Nessa combinação, né, para desenvolver esses hormônios, né, da adiponectina, que é o nosso objetivo aqui do emagrecimento. Mas entendendo que para a gente chegar nisso, a gente tem que se neurosustentar. A gente tem que, aqui, ó, trabalhar o psicológico. Não adianta ficar economizando, você vai lá, filho, gasta lá, faz a cirurgia bariátrica, gasta mais dinheiro, faz abdominoplastia 50 mil, mas sei lá, para depois ficar umas pelancas na barriga, você vai precisar fazer uma abdominoplastia, se emagrecer demais. Então, pra coisa para primeiro o seu cérebro aceitar, lembra? Já contei isso num outro vídeo lá do oral. Para o seu cérebro aceitar que você está perdendo lá, talvez umas 2 pessoas de você, e você ficou magrinho, para depois ele não entrar no mecanismo de neuroplasticidade de retorno, né? Cadê aquele corpo que era o que eu me reconhecia, né? Nos meus sistemas realmente de neuroassociações ali, de impulsos nervosos. O corpo ele se adapta, mas para ele ter uma plasticidade que vai, uma neuroplasticidade nesse caso, que vai sustentar o fisiológico no saudável e não no patológico, é necessário neurosustentar esse psiquismo. E eu preciso neurosustentar esse psiquismo assistindo bastante vezes esses vídeos, entendeu? Se eu não posso fazer uma terapia, eu tenho que assistir muitas vezes até entender, nossa, eu tenho oral com isso. Nossa, no processo de anamnese anatômico corporal, eu percebi que eu sou isso, que eu tenho bastante. Essas coisas que ela tá falando não é que combina comigo mesmo. Então, assim, começa a se perceber. Olha o espelho como se ele fosse o doutor, entendeu? Não no processo narcísico, sabe? Assim, vai se namorar por você. Depois você vai acabar se namorando por você mesmo. Caso você tenha passado por alguma questão emocional de autoestima baixa, de autoimagem alterada e essas coisas e tal, entendeu, gente? Tem criança aqui fazendo barulho, tá? Então, às vezes acontece de... Ai, gente, eu tive que dar uma pausinha aqui, que as crianças começam
para entrar nessas questões da oralidade um com o outro. E a razão não foi usada. Então, acontece de, às vezes, a gente entrar nessa pira, né, de trazer as dores emocionais e esse comer para não pensar começa a invadir a cena e aí você não tá racionalizando a coisa direito, ou às vezes você tá num processo de troca interna, porque aqui eu tô falando de um psicopata com oral agora, que numa troca interna vai tá brigando pra ser líder desse oral. E às vezes esse oral fala assim, beleza, quer ser líder aqui em alguma questão, quer líder. Então, assim, come esse negocinho aqui, entendeu? E a pessoa vai nesse comer para não pensar e vai entrar nesse mecanismo de eu como, eu existo para comer e não como para existir. E aí, isso, gente, vai ficando uma bola de neve. E essa bola de neve, como eu já estava falando aqui, ela pode ser tratada porque é um processo de neurosustentação de repetição na terapia, quando a gente sabe, assim, entrou aqui um paciente, não precisa falar nada, o paciente entra, já faz a anamnese ali na hora, eu faço na hora, eu já vou vendo, assim, esse paciente vai trazer isso de que, já tô lá pensando com meus botões, esse vai trazer isso, lá. Ele começa a falar, eu falo assim, nossa, perfeito, eu tenho esse traço, vamos tratar isso, e vamos ver e você dá um prognóstico pro cara falando assim, olha, você tá dentro dessa configuração, a gente tem que trabalhar essas questões. É lógico que a psicanálise ela vai para a associação livre, justamente nessa questão de deixa o paciente falar. A gente não vai interferir, a gente está mentalmente aqui como terapeuta fazendo o nosso papel, entendeu? Porque às vezes tem gente que fica lá sentado, só fica escutando. Então você está fazendo o nosso papel. Esse papel é justamente fazer um processo de diagnóstico, tá? E quando você faz essa anamnese anatômico-corporal, você está diagnosticando traços, você sabe que aqueles traços vão trazer aqueles problemas psicológicos característicos, e dependendo se a pessoa tem, aí vale a formação realmente específica e habilitada. Quando você tem aqui uma formação de psicopatologia, que você tem uma noção bem mais técnica das doenças mesmo mentais, você vai juntando para ver se o cara não tá mais numa configuração do traço, ou se o cara, por exemplo, não tá realmente trazendo sintomas de psicopatologias. Aí é onde entra a questão do diagnóstico e da anamnese casada. E aí você vai colocando esses pingos nos is, nos lugares certos, e vai colocando esse paciente na realidade que às vezes ele tá obnubilado na própria consciência daquilo que ele está vivenciando. Ele às vezes não sabe, ele só está ali te trazendo sintoma, ele só está ali te trazendo um desconforto, ele só está ali te trazendo, minha mulher mandou eu vir pra cá, e se eu não viesse ela não dava mais pra mim, tá? Por quê? Aí você já escuta na conversa, minha mulher mandou eu vir pra cá, e você olha o corpo, fala, você é esquizoide com um psicopata, tá no processo de troca, se ele não viesse aqui, a mulher largava dele. Então, você já vai fazendo você já vai construindo ali uma linha, né, de plano diagnóstico pela escuta, pelo seu saber dos traços, pelo seu saber de formação, pelo seu saber de conhecimento psicanalítico de anos, pelo seu saber de conhecimento de psicopatologia de anos, seu saber de psiquiatria de anos, e aí você vai construindo esse diagnóstico desse paciente e vai criando um plano de atendimento psicanalítico. Esse plano de atendimento psicanalítico, ele vai estar trazendo tanto benefício pro terapeuta, porque ele sabe onde... Lógico que o cara, às vezes, né, não divana, ou ele vai, às vezes, falar coisas assim que você fala assim, nossa, esse cara hoje deu uma psicotizada, entendeu? Então, esse cara tá assim, né, vamos fazer uma escuta um pouco mais minuciosa, por isso que é importante não saber os traços, é só um processo de anamnese inicial, que vai te ajudar a construir um plano de atendimento terapêutico. E você vai ajudar também esse cara a se ajudar, porque não adianta ficar lá, se o cara às vezes fica lá só falando, blá, blá, blá. Pra muita gente faz sentido porque tem oral. O oral, ele precisa ser escutado, ele precisa falar, lembra, gente, mulheres, 23 mil e tralalá de palavras, homens orais também. O homem, quando você vê que o homem fala mais que o homem da cobra, e a mulher também, são orais, entendeu? Então,
um oral dá muito certo na terapia, porque se às vezes ele não encontra um lugar onde ele possa conversar, os amigos da cerveja, os amigos, sei lá, do tênis, do futebol, as amigas do salão, se não tem um lugar para essa mulher falar também, porque as mulheres vão no salão e vão lá e conta, meu, até a cor da calcinha, se tava até com, entendeu? Por quê? Porque é um lugar de fala, porque os salões vivem cheio. Porque os caras descobriram que além de arrumar a mulher, ela fica contente esteticamente, é um lugar onde elas ficam falando. E às vezes elas não vão nem pro terapeuta porque elas estão indo muito no salão. Então, e às vezes você vai estar falando pra pessoa errada, porque é uma pessoa que não está preparada para fazer uma escuta. Entendeu? Não que você não deva falar no salão, tá, gente? Acha o oral, quanto mais gente ele achar para falar no salão, na padaria, a mulher que passa com o cachorro na rua, a tiazinha que vai à rua, entendeu? Às vezes você vai à rua para poder conversar com as pessoas que estão passando na rua, você conversa até com o mendigo, entendeu? Você conversa com qualquer um na rua, no supermercado, se alguém bater papo, você já fala, ai, graças a Deus, aqui que eu conversar comigo. Então vamos conversar. Até amanhã, tá? Tipo, te pago um café, vou continuar conversando. Então, assim, o oral, ele faz isso, entendeu? Ele precisa ter um lugar de escuta. E quando você saca isso, que o paciente precisa, gente, não é pensando na questão do dinheiro que esse paciente vai dar, mas pensando na questão do benefício que você vai promover para esse cara e ele vai se neurosustentar nesse emagrecimento porque ele vai estar num lugar onde ele tem a oportunidade de soltar a sua oralidade. Se um oral que não consegue soltar, ele acaba gerando sintoma. E se eu tenho aqui uma psicopatia, o meu sintoma ainda vai fazer eu ser um vitimista. Vai falar assim, porra, ninguém conversa comigo, as pessoas são uns bandos de filha da puta, as pessoas estão fazendo bullying, as pessoas estão tipo, fazendo, tipo, conversando ali, fazendo mexerico de mim. Então, assim, a tendência do oral com psicopata é se vitimizar porque ele não teve o lugar da fala. Ou às vezes a pessoa só fala de alguma determinada coisa, aí você fala que a pessoa é chata pra caramba. Entendeu? Então às vezes percebe se você não é um chatão também, que às vezes as pessoas saem de perto porque você fala demais. Às vezes você tem um processo mais logorreico. E quando você tem um processo mais logorreicão aqui, sabe? Aquelas pessoas que falam lá, e não para de falar, que não é só mulher não, viu, gente? Porque assim, isso tem gente... Até eu mesmo já falei assim, ó, tem muita mulher que fala, vai, tem logorreico. Porque essa mulher que fala muito tem muita oralidade. Só que tem caras que falam até mais que as mulheres. Quando, por exemplo, as mulheres têm mais uma baixa oralidade, tem outro traço maior, às vezes uma zoca, e a pessoa com esquizoide que não gosta nem muito de falar, e ela casou com um cara que é oral, total. Com um psicopata, o psicopata agora está de olho fortes. Olhem para mim, entendeu? O psicopata gosta de holofortes, gosta. E se ele tiver oral, ele vai gostar de falar, usar esses holofortes para fazer troca com vocês. Vamos conversar muito tempo aqui, gente. Prestem muita atenção em mim. Eu tenho muita coisa para falar. E aí, o psicopata com oral vai falando muito, 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 muito. E ele precisa desse lugar. E quando ele não tem, o que ele faz? Aí ele entra lá no mecanismo do oral, todos vão entrar no mecanismo do oral, nesse eu como, né? Para não pensar. Eu logo, né, entro nesse mecanismo, né, em vez de comer para existir, existo para comer. Então, assim, a sua existência fica totalmente para a comida. E aí a comida, ela toma esse lugar aqui de troca. Tipo, já que eu não posso conversar com as pessoas, pelo menos eu posso comer, sei lá, um sorvete na Stutz, entendeu? Sei lá, 1 quilo de sorvete na Stutz, porque assim, um só negocinho não dá, entendeu? Você comer bastante, porque ali tem bastante, tem um cacau muito gostoso, é tudo muito vegano, assim, eles fazem de um jeito que, sei lá, deixa a gente viciado, tem aqueles negocinhos de caramelizado, e aí vai dando aquela água na boca, sabe? Tipo, e tem ali de pistache, aí você coloca lá Tanzânia com pistache, você vai ficando muito doido, Tanzânia com pistache, aí não, aí tem ali também um de framboesa, Tanzânia e pistache, aí você mistura os três ali e fala assim, um trequinho custa uma fortuna, um trequinho não dá, aí você come você já fala assim, não, meu oral tá sofrendo ainda, entendeu? Preciso comer mais uns dois. E aí quando você vai ver, você já deixou 100, R$ 200 ali só de
comendo de pouquinho em pouquinho para matar a sua oralidade, para matar essa necessidade que você tem. Por exemplo, você poderia estar usando isso na terapia, conversando com o seu terapeuta, que gastaria quase o mesmo valor que você gastou, por exemplo, num lugar de sorvete bom e que atende, por exemplo, uma pessoa celíaca, que atende uma pessoa que está ali numa dieta, que vai estar com coisas completamente veganas, orgânicas. Aí no final você acaba falando assim, nossa, eu gastei ali para me prejudicar, foi gostoso, só naquele momento, foi rápido. A terapia, ela já não, ela já vai ter um efeito, quando você faz a terapia, ela tem um efeito prolongado. Ela tem, às vezes você vai sofrer, né? Você vai chorar, mas você vai se penalizar, você vai ver que você tá se vitimizando e a pessoa vai jogar na sua cara. Eu, por exemplo, falo mesmo, falo assim, tá no processo de vitimização, eu tenho que te falar, e você, mesmo que o paciente quer bater na gente, mas você tem que entender que você tá passando por isso. E é por isso que nos seus relacionamentos acabam acontecendo isso, isso e isso. Você pega a sua vitimização, entendeu? E usa como um mecanismo de troca. Aí você pega seu oral, né? Que é mais emocional e que consegue motivar as pessoas, consegue comover as pessoas e fala: ai, como ela foi uma cachorra, ela não me quis. Ai, você viu como ela não presta. Se confirma o que a pessoa não presta. Aí a pessoa se vitimiza, entendeu? Porque ela sabe que ela tá manipulando. Porque o traço de caráter oral, com bastante psicopatia, ele vai pegar esse sentimento que ele tem, o emocional, a sensibilidade, e ele vai sacar o sentimento e as emoções das outras pessoas, e ele vai usar isso a favor dele num mecanismo de manipulação para atingir o objetivo dele. Já que eu não consegui aquela, então eu vou chorar pra essa daqui, ficar com dozinha de mim e pegar e me dar um beijo, uma beijoca. Entendeu? Então, assim, ele vai fazendo essas trocas. E quando ele não consegue, o que ele faz? Ele vai no comer para não pensar. Vai lá, come uma pizza, toma lá uma garrafa inteira de vinho, come mais o churrasco, mais em cima com a cerveja. Aí vai lá conversar com os amigos. Aí na hora de conversar com os amigos, ao invés, por exemplo, de sustentar coisas mais positivas, vai estar trazendo sempre. Você sabe que o cara tem bastante oralidade, porque às vezes o oral tá escondendo o psicopata, porque o cara sempre traz uma ruminação vitimista. Entendeu? E essa ruminação, aí depois você vai olhando as características que você vai vendo ali, pede fotos, você vai vendo ali que embaixo daquele arcabouço adiposo tem um psicopata ali. E o próprio discurso se confirma. Porque esse psicopata, ele vai ficar sempre se vitimizando, vai sempre se colocar, às vezes, numa posição, às vezes, inferiorizado, porque ele tá no vitimismo, quando ele vê que é mais vantagem para ele, ó, ela foi uma filha da puta, e lá, 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 lá. Ou ele vai se colocar numa posição superior, eu sou um doutor, eu sou fulano de tal, eu faço uma cirurgia maravilhosa para conquistar uma gatinha, entendeu? Então, dependendo de qual é a configuração que ele tá, ele é um camaleão. Ele vai. E não é narcisismo, não, viu, gente? Narcisismo, psicopatologias narcísicas são outras paradas. Aqui eu tô falando do traço e tô falando assim, por que que às vezes ele não emagrece? Porque às vezes toda essa questão emocional que ele teria que tratar, por exemplo, num terapeuta especializado, que tem esse olhar, que tem essa escuta minuciosa e detalhista sobre essas questões, ia estar colocando essa pessoa no lugar adequado e no momento certo do tempo psicológico dele. Porque na psicanálise a gente trabalha a atemporalidade. E só que essa temporalidade do inconsciente, ela de alguma maneira vai bater com esse traço que a gente precisa sinalizar para esse sujeito que ele está nesse tempo aqui de manifestação sintomática da questão mesmo, tanto do traço que está vindo aí com todos os sintomas de vitimização, às vezes somado com outras psicopatologias. Aí pode ter, sim, às vezes uma psicopatologia narcísica, que também pode ser tratada aqui, que às vezes foi aferida justamente por causa de uma oralidade aqui. Às vezes eu tenho esse sujeito que já tinha uma estrutura aqui para psicopatia, e ele foi neurosustentado nessa amamentação perfeita, nessa mãe de trocas, nessa mãe, às vezes uma mãe narcísica, entendeu? Numa mãe, às vezes numa energia muito pulsional, libidinal, espírito extremamente bom, que
também colocou essa pessoa na obesidade, porque voltou. Gente, não é culpa de mães, tá? Mas porque isso é um saber que só está sendo colocado hoje porque a gente tem internet. A Melanie Klein já falava sobre isso, o Winnicott, depois o Alexander Lowen, e antes o próprio Reich já colocou essas questões. Só que agora a gente juntou os saberes e criou uma explicação detalhada, trazendo detalhes de cada um e formando um saber que dá pra gente hoje falar assim, olha, isso aqui é resquício de uma neurosustentação da infância, entendeu? Isso aqui é resquício de questões que não foram trabalhadas aqui. Dá para evitar a formação dos traços? Não, gente, a formação vai se seguir. Se o cara é oral com psicopata, vai ser oral com psicopata. Falar assim, tem como fazer uma profilaxia de ser tal traço? Já me perguntaram isso, eu vou fazer um vídeo sobre isso, eu falei, não vale a pena. Não dá para fazer profilaxias de traço, mas dá para você neuroeducar o traço que está sendo desenvolvido da melhor forma possível para que esse sujeito acesse melhor o seu recurso, ao invés de cair na dor. Por exemplo, olha só, num processo de obesidade aqui, às vezes você fala assim, eu era magrinho quando eu era novo. Por que o cara era magrinho? Mas ele era oral já. Entendeu? E quando aparece a obesidade, você já sabe, esse cara tem oralidade, entendeu? Mesmo um cara magro, pode ser um oral na falta. E tem toda aquele processo de anamnese anatômico corporal que a gente tem que fazer direitinho para saber. E esse cara aqui, que ele é mais, que ele durante a vida inteira foi magro, tinha aquele tórax, né, que realmente fazia o triângulo ao contrário, tipo Superman lá, o País Incríveis. Esse cara, de repente, explodiu. Esse cara explodiu, aí são questões que às vezes vêm de lá da infância, né? Que a gente tem que entender, de não pode culpabilizar, porque não saber, né? Você tá ignorante a uma coisa, você vai fazer como você pode. Então, uma mãe suficientemente boa, winnicottiana, é aquela mãe que faz o seu melhor, dando de si aquilo que ela sabe que está dentro do campo dela de poder fazer, entendeu? E a gente não pode cobrar isso, assim, todo mundo vivenciou essa coisa, exceto assim, quando você vê filhos de psicanalistas, mesmo assim a gente às vezes tem psicopatologias, entendeu? Que se sobressai todo o processo que você teve ali de cuidado. Às vezes a psicopatologia está muito maior do que a questão comportamental. Então, assim, são detalhes que a gente tem que saber diferenciar. E nesse caso aqui, para eu emagrecer esse psicopata com oral ou oral psicopata, tostines, mas vamos colocar assim que a obesidade sobressaiu, então quer dizer que a minha oralidade me sobressaiu na minha questão da psicopatia, eu vou ter que primeiro tratar essa oralidade aqui, junto com os sintomas da psicopatia, tratando inclusive os processos de manipulação, tratando toda essa questão que ele vai tentar te manipular, vai tentar trocar. São aqueles pacientes que não querem pagar aquilo que o analista pede, que quer chorar, entendeu? Que mesmo o cara sendo rico, podre de rico, o cara vai lá e fala assim, eu falo um valor, o cara fala outro. Tipo, você tem que ser o homem do farol. Tipo, a bolacha custa R$ 2.000 para você chegar no valor da sua consulta. Então, assim, tem que saber até isso, porque são detalhes aí, quando você sabe fazer a questão diagnóstica no processo, né, de anamnese anatômico-corporal da triagem, você vai saber até que tipo de cara vai ser no processo de negociação até do próprio tratamento de si. E mesmo quando você tem tabela, o cara ainda quer fugir, assim, não, tipo, eu tenho uma tabela, cobra igual para todo mundo. Pode ser rico, pobre, é tudo igual. Aí, mesmo assim, essa pessoa ainda quer negociar, essa pessoa, assim, ela acha que ela tem que te manipular de alguma maneira. E quando você sente isso, você já tá vendo isso no corpo, né? Primeiro você já vai ver, você já vai saber que tipo de encrenca você já vai estar entrando. Só que, ao mesmo tempo, essa encrenca, nós, quando a gente tem um conhecimento, a gente vai ensinar esse paciente a sair dessa encrenca, inclusive, para ele saber, olha, tem momentos certos de você usar sua manipulação e negociar, tem hora que você tem que usar isso aqui a seu favor, tem hora que você tem que usar isso, o seu outro lado, para equilibrar. E aí, equilibrando isso, você vai começando nem a perder esse paciente, que às vezes esse paciente sai porque ele se sentiu manipulado, porque se ele se sentir manipulado, você também não vai conseguir emagrecer ele.
entendeu? Porque ele vai achar assim, se ela sabe, sei lá, só porque ela acha que ela é doutora ali, entendeu, em neuroquímica, só porque ela acha ali que ela é toda poderosa, ela pensa que vai mandar em mim. Então, assim, o cara às vezes não fica por causa disso. Então, o terapeuta também tem que saber lidar com isso. E também apontar isso com o tempo para o paciente. Olha, você funciona assim. E você pode ver que você tem problemas às vezes nos seus relacionamentos porque você tá dentro dessa configuração e que você tem que saber que você realmente é um cara, é uma mulher líder, dominadora, manipuladora, mas que em alguns momentos você tem que às vezes baixar a guarda e ensinar esse paciente a lidar para justamente ele saber lidar com as questões emocionais dele, para ele não entrar nessa coisa assim, tipo, tô sendo manipulado, essas pessoas estão fazendo mexerico contra mim, essas pessoas estão ali fazendo intrigas contra mim, estão querendo me fuder, entendeu? Então, assim, ele não pode entrar nesse pensamento, essas pessoas estão querendo me fuder, entendeu? Então, assim, ele tem que saber que as pessoas estão do lado dele, pessoas que são terapeutas, ele foi lá buscar ajuda, tá do lado dele, não tá contra ele. Muito pelo contrário, o terapeuta quer que o paciente fique bem, fique muito feliz e indique para outras pessoas virem também, entendeu? Assim, o paciente não quer ficar com o terapeuta, né? Ó, tu falha. O terapeuta não quer ficar com o paciente para sempre. O terapeuta quer que o paciente fique bem, a ponto dele indicar para outras pessoas ficarem bem também. E nisso vai se juntando esse ciclo terapeuta-paciente, paciente-terapeuta, e fica todo mundo feliz, entendeu? A pessoa de ter escolhido a profissão e o cara de ter escolhido o profissional que está ajudando ele realmente a se entender. E no momento que você entende toda essa questão do mecanismo, de como funciona a sua mente, todas as suas neuroestruturações, todas as questões que estão relacionadas a esse psico, né, esse mental, você vai ficar muito mais apto a ter trocas positivas, né, psicopaticamente, com a terapia e com o tratamento que vai fazer você emagrecer e que você não vai voltar a engordar de novo, porque você sabe como a sua mente funciona e você vai estar anotado ali no seu caderninho, tanto mental quanto no seu caderninho físico mesmo, coisas que são importantes para você se manter ali naquela postura, né, do respirar fundo, né, e o hack me lá e ficar lá no seu negócio lá fazendo 200 vezes até ser para sempre, você atingir esse nível, né, de autocontrole mental, sabendo que esse controle mental e emocional vai sustentar aqui todo esse processo que você está tendo, né, de dieta, de cirurgia bariátrica, ou mesmo às vezes tem até uns hormônios que estão sendo testados, gente, só indo em endocrinologista, não se automediquem, tá, gente? Isso. Tem vários hormônios agora sendo que antes eram para diabéticos, acabaram emagrecendo muitos pacientes diabéticos que acabaram sendo usados em pacientes que não tinham diabetes, que ajudou no processo de emagrecimento, chama Ozempic. Esse Ozempic tem laços questões, que tipo é um hormônio que é injetável, que faz a pessoa perder lá mais de 25 quilos lá em não sei quanto tempo, porque ele aumenta o GLP-1, que é o glucagon-like peptide, que é aquele hormônio que eu já expliquei no outro vídeo, que faz o cérebro diminuir, né, a sensação de fome, né? Na verdade, ele manda um sinal para o cérebro da saciedade, né? Então, é produzido no intestino, esse glucagon aqui, peptídeo, e ele vai para o cérebro avisando, essa pessoa já se alimentou. Então, substâncias mesmo que vamos colocar assim, hormonal, que às vezes imitam esse GLP-1, também faz com que o cérebro e o intestino, né, mande essa mensagem para o cérebro que o corpo está saciado e a pessoa comeu uma quantidade não muito grande de comida. Entendeu? Porque às vezes a pessoa, para ter assim, a pessoa que tem excesso de peso, ela tem essa deficiência, né? Esse hormônio já ficou tão viciado que a pessoa come e o cérebro ele perdeu já essa comunicação de senso-percepção deste hormônio, né? Desse glucagon-like peptide, que é uma mensagem que o intestino manda para o cérebro. De tanto a pessoa ficar nesse comer para não pensar e às vezes tá num transtorno alimentar,
que desequilibra todas essas questões hormonais. E às vezes a pessoa precisa entrar, assim, numa questão mais de controle, tanto desses hormônios de saciedade, quanto mesmo de ativar, né, a lise desses lipídios através de hormônios que só um endocrinologista, que inclusive sabe, e o que está fazendo estudo, né, desses novos fármacos. E esses novos fármacos, eles têm ali mostrado, assim, se vocês colocarem na internet, tem muita gente que faz o vídeo usando esse Ozempic, por exemplo, para emagrecimento rápido, quando você, por exemplo, ganhou muita massa, né, porque ele é feito de semaglutida. A semaglutida, na verdade, ela faz, né, como se fosse como se ela imitasse, né, esse hormônio que é esse GLP-1. Então, faz com que o corpo tenha essa sensação de saciedade, às vezes você comendo baixo índice calórico, comendo bastante proteína, comendo, às vezes, as gorduras certinhos e os carboidratos numa porcentagem menor. E essa pessoa fala, mas eu tô comendo, sei lá, 1.000 calorias ou 500 calorias. Mas a pessoa tá forçando ainda, porque como esse hormônio, às vezes, ele faz a pessoa perder um pouco da fome, então a pessoa tem que se forçar. Então, assim, se forçar a comer, então você tem que comer no mínimo que de 500 a 1.000 calorias por dia. E de repente você tá assim, perdeu massa corpórea mais gorda, mais lipídica, muito rapidamente, sem perder a massa muscular. Mas isso, gente, vocês têm que passar num. Essa é só uma dica, tá? Que é bem atual, e eles estão usando isso para estudo do controle, inclusive, da obesidade, porque mexe justamente com essa questão de diminuir essa necessidade do como para não pensar. Mas isso só, gente, não se automedique, tá? Esse vídeo não é para esse propósito, é para vocês procurarem um endocrinologista. Se vocês quiserem, depois eu deixo vários aí embaixo, assim, que eu gostei, assim, da dinâmica deles. Caso vocês queiram, depois eu coloco aí embaixo para vocês. Fica a dica aqui pro traço de caráter oral com psicopata.